Para bancar a farra petista, Lula aumenta impostos e o MST invadiu uma fábrica na Bahia. Eu vou explicar para vocês no vídeo, mas a gente já sabe. Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho certeza que você acompanhou durante o carnaval a tragédia que ocorreu no litoral paulista, especialmente em São Sebastião, em Ilhabela, enfim, em tudo que foi acontecendo, os desdobramentos de todos esses fatos que hoje já totalizam mais de 60 mortes, além, é claro, das pessoas desalojadas, de toda a tragédia ambiental e estrutural na região. No mesmo momento que aconteceu a tragédia, Lula saiu do carnaval, foi até o local, gravou com o Tarcísio, mas o ponto de destaque aqui é justamente a atuação do governador de São Paulo. O primeiro ponto é que Tarcísio não tardou a tomar a frente da campanha pela contenção da tragédia. De imediato ele mudou a sede do governo do estado de São Paulo para o litoral, uma medida emblemática que demonstra a preocupação e a necessidade de levar o aparato do estado para a região onde aconteceu a tragédia. Mas o ponto alto de toda essa gestão de crise foi justamente na sensibilidade do Tarcísio. Dá uma olhada nesse vídeo. Eu sei que vocês estão chateados comigo, eu entendo. Só que eu quero fazer o seguinte, já que eu estou mandando todo mundo embora do litoral norte, e vocês estão aí com capacidade, e deve ter alguma capacidade, vocês devem estar com... Eu estou querendo usar essa capacidade para abrigar as pessoas que estão desalojadas. E o Estado pagaria essa capacidade. Então, na verdade, o Estado faria as reservas. Eu vou reservar vagas nos hotéis de vocês. E aí vai a minha ideia. Eu vou pegar pessoas que estão desalojadas, que estão nos abrigos, vou colocar no hotel, a gente vai estabelecer um regime de pensão completa, vocês vão me dar um preço, e a gente vai pagar esse preço durante um período de tempo. Ou seja, eu vou manter o hotel de vocês ocupado. Só que ao invés de ser com turistas, com pessoas que vão passar, eles vão estar ocupados com pessoas que estão atualmente desalojadas. Nesse ponto em especial eu achei uma sacada brilhante, porque de imediato ele atende à situação das pessoas desabrigadas por conta da tragédia. Ele tem uma questão humanitária que ele resolve com dignidade para essas pessoas, mas ele garante em um período de grande procura comercial que a rede hoteleira subsista nesse momento, ou seja, ele atende o lado comercial e também atende o lado humanitário. Uma medida que, na minha leitura, foi brilhante. O ponto interessante é que o Tarcísio não está em campanha, mas ele está trabalhando, diferente do Lula, que depois foi lá e mandou simplesmente um troco de pão para o litoral paulista e apenas tirou uma foto, o que é lamentável. Eu esperava, sinceramente, que o petista tivesse uma medida mais incisiva, mas a gente sabe como é que funciona a cabeça dessa gente, né? Se fosse na Bahia, onde o Rui Costa era governador, eu tenho certeza que seria um pouquinho distinto. Mas, falando em Lula, dá uma olhadinha nesse vídeo falando da Petrobras. Dizer aqui alto e bom som. Eu sei que o mercado fica nervoso quando eu falo, mas eu quero que eles pensem o seguinte, nós vamos abrasileirar o preço da gasolina. O preço vai ser brasileiro, porque os investimentos são feitos em reais, a gente vai tirar a gasolina, a gente vai aumentar a capacidade de refino, porque você sabe que eu estava fazendo uma refinaria no Ceará, eles pararam. E de outro lado, nós temos o próprio Lula falando em aumentos de impostos. O governo orientado pelo Haddad, sempre importante dizer, o pior prefeito da história de São Paulo, resolveu não renovar a PEC que reduzia os impostos sobre os combustíveis. Na prática, o governo resolveu aumentar o imposto sobre a gasolina, sobre o etanol. O aumento real é de 69 centavos no litro da gasolina e de 24 centavos no litro do álcool. E aí vem a imprensa e a mídia petista falando, não, eles fizeram de uma forma que não vai impactar o mais pobre. O ponto é que o Partido dos Trabalhadores joga justamente a carga tributária, o aumento dos impostos dos combustíveis, justamente no mais pobre. Uma caneta que custa R$10, ela é percentualmente muito mais cara para uma pessoa que ganha R$2.000 do que para uma pessoa que ganha R$20.000. O impacto tributário justamente nos combustíveis é justamente no povo mais pobre, porque o que vai ficar mais caro não é só a gasolina, não é só o etanol, é o pãozinho francês, é o leite, são todos os produtos que fazem parte da cesta básica e que se tornam mais caros por conta do aumento do preço do combustível.
É exatamente essa conta. Só que as mentiras do Partido dos Trabalhadores e toda essa massa da imprensa que simplesmente defende o governo, mesmo que à custa do suor do trabalhador, faz vista grossa para isso e vende o sonho de que de alguma maneira não vai impactar o mais pobre. É impossível você aumentar o preço do combustível e não impactar a vida do mais pobre. Quisesse uma medida real, efetiva para conter o preço, é a abertura de mercado com a privatização da Petrobras. Só que aí eu tô falando uma heresia, eu tô falando grego, eu tô falando pecado, tô xingando a mãe de petista. Afinal de contas, não vão ter aonde eles alocarem os comparsas para roubar. Essa é a grande realidade. De outro lado, eu quero deixar um ponto bastante claro para você que eventualmente acha que é liberal, foca no acha, tá? E vai vir falar, ah lá. Tá lá o Rubinho defendendo regulação de preço através do Estado. Ou pior, como eu vi um sujeito escrevendo no meu Twitter, olha lá, tá defendendo ali subsídio. Meu amigo, eu estou defendendo redução de impostos. O Lula está aumentando imposto. Eu não estou falando de subsídio, porque subsídio é outra coisa. Subsídio é quando o governo entra para subsidiar determinada atividade. E eu não estou defendendo a intervenção. Eu estou defendendo apenas que a carga tributária sobre os combustíveis seja reduzida, assim como eu defendo que a carga tributária sobre tudo seja reduzida, mas em especial sobre os combustíveis, porque é uma cadeia de tributação tão abjeta que você tributa o combustível, mas tem o ICMS sobre o pãozinho que já vai estar mais caro, porque teve ali o aumento dos combustíveis, ele vai ser transportado com o combustível mais caro, e ainda você vai pagar o ICMS que está incluso naquilo ali, e aí há um serviço na industrialização para fazer o pão, e aí você vai pagar o ISS, é uma cadeia tributária, pequeno gafanhoto. Então entenda de uma vez por todas, quando criticamos o aumento de impostos feito pelo Lula no preço dos combustíveis, estamos criticando necessariamente aumento de imposto. E se você, por algum motivo, porque alguém falou, porque viu em algum lugar, está pensando diferente, para e pensa, calcula comigo. Você está defendendo imposto, você está dizendo que é um liberal, você está dizendo que é um conservador e está defendendo imposto. Não existe a defesa de imposto. Ah, mas foi o Bolsonaro que editou. E daí? Ele reduziu o imposto, tanto faz quem editou, quem deixou de editar. O que nós temos que trabalhar é pela redução da carga tributária. O que nós temos agora é o Lula aumentando impostos. É isso que acontece neste exato momento. E é isso que nós temos que criticar. Quem fala o contrário por um jeito ou por outro está defendendo o petista. E isso a gente não pode aceitar. Vamos concordar, né? Não dá para defender o Lula. Até porque é erro atrás de erro. O Lula não começou a presidir o país ainda. Ele não desceu do palanque. Ele elegeu o Bolsonaro, a muleta real do governo, e tudo é culpa do antigo governo, é certo, você deu bem, né? Você deu bem, não, aí o mérito é dele. Agora, qualquer canelada que ele dá, a culpa é do antigo governo, e ele não para presidir, não apresenta projeto, não faz nada, faz apenas pirotecnia, nada além disso. Por que não realiza medidas reais? Traz um projeto, uma reforma tributária, um plano de reforma administrativa, redução de carga de impostos, privatização, desoneração, facilitação do mercado, mas não é isso que o PT quer. O PT quer simplesmente governar para a patota de esquerdistas dele para garantir o nicho eleitoral que eles têm. É nada além disso. Desculpa, essa é a realidade. Você não gostou? Sinto muito. O que eu tenho que falar aqui é a verdade do que está acontecendo agora. Assim como é uma triste verdade que o novo juiz da Lava Jato é petista. Na prática, a gente sabe que a Lava Jato já estava sepultada. Agora chama Lula Jato. Dá uma olhadinha. O juiz chamado Eduardo Apio, ele tinha um login no sistema do Tribunal de Justiça como Lu22. Será que ele estava enaltecendo as 22 músicas do Lulu Santos? Eu imagino que não, né? Vamos concordar. Só que vale lembrar que as condenações do Lula e de todos os outros comparsas dele na Lava Jato foram anuladas porque, em tese, segundo alegado, supostamente, uma grande aberração jurídica, se é verdade, o Moro seria imparcial. Só que, na verdade, ele só conduziu o processo e levou o bandido à cadeia. Agora, o juiz aí, o tal do Apio, que tem o Lu22 no login, que é um petista nato, esse juiz é imparcial? Eu acho que a parcialidade fica evidente agora. Mas a gente está vivendo tempos bastante estranhos, tanto na política quanto no ambiente jurídico. E aí, no antro da hipocrisia, dá uma olhadinha nessa foto aqui que engraçada. A Greta Thunberg, ela foi pra Disney ver o ET lá do filme, né? Enfim, e a Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente, então naturalmente o amor venceu e as queimadas acabaram. O desmatamento acabou no Brasil. Mas não é o que os indicadores apontam. Em fevereiro de 2023, com Marina Silva à frente da pasta, com a Greta
Greta Thunberg feliz com ela, com o amor presidindo o país, o Brasil teve desmatamento recorde da Amazônia. Em 2 semanas, apenas 2 semanas de fevereiro, foram 209 quilômetros quadrados desmatados. Só que aí, dá uma olhada na desculpa esfarrapada que essa infeliz da Marina Silva, deputada federal eleita por São Paulo, mas que não exerce mais o mandato, deu. Olha, estão desmatando mesmo no período chuvoso. É uma espécie de revanche às ações que já estão sendo tomadas na ponta. E aí eu fico pensando, cadê a revolta da Beautiful People, daquele pessoal que ficava indignado com as queimadas da Amazônia, o pulmão do Brasil? Cadê o Macron? Cadê toda essa gente? Esqueceram do Brasil? Bastou simplesmente um esquerdista ganhar, o desmatamento está liberado, pode passar o trator, passa o arrasto, põe a corrente, leva a floresta embora, mata macaquinho, mata onça pintada, mata o diabo, dane-se, pode incendiar, seca o rio, passa concreto, o Lula não se importa com isso e a esquerda também não. É o retrato de uma gestão com o PT no poder, hipócritas no poder e hipócritas na imprensa. E ainda nesse ambiente de esquerda, de Guilherme Boulos, dá uma olhada, o MST invadiu 3 fazendas produtivas na Bahia. São fazendas da empresa Suzano Papel e Celulose. E os militantes, essa galera da Beautiful People, destruiu as plantações. Eles invadem, eles depredam, eles destroem, eles falam depois que era improdutiva e vem aquele sujeitinho do Guilherme Boulos com a cara lavada num vídeo se solidarizar com esses terroristas. Ah, foram recebidos na bala, estão invadindo propriedade, destruindo postos de emprego, acabando com a economia, simplesmente porque eles têm um comparsa na presidência da República e outro como deputado federal. E isso nós não podemos admitir. É um crime que o MST vem perpetrando dia após dia no país, no Brasil. Invadir propriedade é conduta criminosa e isso nós não podemos aceitar. Destruir propriedade é conduta criminosa e o lugar dessa gentalha do MST é na cadeia. E um fato que eu venho contando para vocês diariamente aqui neste canal é o perigo da esquerda na cidade de São Paulo. Há dias eu fico sentindo um ambiente de Guilherme Boulos na cidade de São Paulo. Sujeito que, inclusive, tentou invadir aqui a Câmara de São Paulo para capitalizar com o debate sobre o passe livre na cidade de São Paulo. Eu vou gravar posteriormente explicando para vocês o que está acontecendo sobre o assunto de maneira mais técnica. Só que aí eu apareci na sessão e ele se evadiu. O link está aqui em cima, que o Bruno vai colocar dessa vez. Aqui no canto, é só você clicar, você vai ver. E se ele cortar essa parte, eu vou ficar bravo. E aí, saiu a pesquisa do Paraná Pesquisas. É óbvio, estamos aí há 1 ano e meio de eleição, tem muita água para passar embaixo da ponte, todo mundo sabe tudo isso. Só que o Paraná Pesquisas apontou Guilherme Boulos com 26,3% de intenções de votos. E a gente sabe que, historicamente, a esquerda não é o Celso Russomano nas eleições. Eles têm um percentual de votos razoável em São Paulo. Boulos tem um recall grande da eleição de 2020, tendo em vista que ele foi ao segundo turno contra o Bruno Covas e acabou derrotado. Porém, performou muito bem para deputado federal. Fez 500 mil votos só na cidade de São Paulo, mas 500 mil no estado. Então, ele é um candidato perigoso. E hoje aparece como favorito, o que é perigosíssimo para São Paulo. Estamos na iminência de uma nova Luiz Erundina. E aí eu quero te dar um fato histórico. Curiosamente, a cada 12 anos a esquerda volta ao poder em São Paulo. Erundina assumiu lá atrás. Passados 12 anos veio Marta Suplicy. Passados 12 anos veio Fernando Haddad. Passados mais 12 anos, nós temos agora Guilherme Boulos na iminência de ser eleito. É só uma coincidência, tá? Isso são números de política que eu gosto de ficar pesquisando. Mas o ponto curioso de tudo isso é que aí a gente olha, por exemplo, o Datena, a gente sabe que o Datena não vai disputar a eleição. Ele está ali com 24%. Cara, o Datena pode estar com 80%, 30%. Ele não disputa a eleição. Então, assim, nenhuma crítica ao Datena. Acho legal os comentários dele, gosto do programa dele. Mas, assim, ele não vai disputar, não é do perfil dele. Tem gente que gosta de disputar, tem gente que não gosta, não vai. Pronto. Rodrigo Garcia, ex-governador de São Paulo, aparece com 8,5, empatado tecnicamente com Ricardo Nunes. E aí, o grande ponto é o seguinte, há uma distância muito grande. A gente tem Garcia, tem Ricardo, tem Salles, enfim. O ponto é que há uma diferença muito grande. Naturalmente, o percentual de 24% do Guilherme Boulos vai ser dividido entre os demais candidatos. E uns vão crescer mais, outros menos. O prefeito de São Paulo aparece como candidato de situação, tem um potencial de crescimento significativo, mas o ponto que a gente tem que ficar atento é Guilherme Boulos.
o perigo da esquerda. Há um perigo eminente de termos um socialista à frente da Prefeitura de São Paulo. Ah, Rubinho, mas tudo acabou? Não. É justamente o momento de unir forças e simplesmente criar uma grande coalizão contra o Guilherme Boulos para barrar esse tipo de avanço. Esse é o ponto muito chave. Do contrário, infelizmente, há uma iminência muito grande do PSOL voltar ao poder na cidade de São Paulo. E como vereador eu digo, aqui eu vou fazer oposição como sempre, mas é perigoso e a gente sabe a tragédia que foi Erundina, Marta Suplicy, Fernando Haddad. E a gente não pode deixar isso se repetir. Por isso eu conto com vocês para conter o avanço da esquerda, assim como eu contive na segunda-feira o avanço do Boulos aqui na Câmara de São Paulo. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.